Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos corrigir o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Vamos corrigir o PET número 2, semana de número 3. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação, ok? E para essa aula, a nossa unidade temática, o nosso eixo temático, vai ser justamente a geometria e medidas, funções elementares e modelagem. Nós vamos trabalhar justamente nessa aula com as noções de plano cartesiano, posicionamento de pontos no plano cartesiano. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de uma função de primeiro grau, tá? Função crescente ou decrescente. E para que você possa entender todos os conceitos que vamos utilizar nessa aula aqui, eu preparei uma super aula auxiliar para que você possa assistir, ok? Uma aula teórica, para que você possa entender a correção de todas essas questões. Você pode clicar no card, está aparecendo aqui acima, ou então você vai aqui ó, na descrição dessa aula, em que você vai ter esse mesmo link e outros também, para poder te ajudar aí a compreender melhor tudo que nós estamos utilizando aqui, ok? Então vamos lá. Olha só a questão de número 1 aí, ó. No primeiro plano abaixo, marque os pontos a seguir. Aqui eu tenho o ponto A, tenho também o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto O, ok? Nesse caso aqui, eu quero que você entenda que todos esses pares ordenados aqui, o primeiro valor sempre corresponde ao eixo X, que é o eixo da horizontal, também conhecido como eixo das abscissas. E o segundo valor corresponde ao eixo Y, que é o eixo da vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, ok? Então vamos lá. O ponto A de coordenadas 2 para x e 2 para y. 2 para x, 2 para y. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Ok? Então esse aqui é o ponto A. O ponto B de coordenadas 2 para x, 3 para y. Ponto B, 2 para x, 3 para y. Perceba que o ponto B está aqui, ó, 2 para x, 3 para y. Aqui está o ponto B. O ponto C já está na coordenada menos 3 para x, menos 3 está aqui, e 2 para y, 2 está aqui, ó. Então, vamos lá, marcar o ponto C. Menos 3 para x, 2 para y. Então, aqui está o ponto C. O ponto D é 2 para x, do lado de cá, menos 3 para y. 2 para x, menos 3 para y, está aqui, ó. 2 para x, menos 3 para y. Então, esse aqui é o ponto D. Lembrando que esse é o ponto C. O ponto E de coordenadas menos 4 para x, menos 4 para y. Menos 4 para x, menos 4 para y. Então, tá aqui, ó. Esse é o ponto E. Vamos deixar marcado aqui agora o ponto E. Agora, o ponto O, que é o ponto da origem. O ponto O está aqui, ó, coordenadas 0 e 0. Então, esse aqui é o ponto O. Então, já fizemos aqui todas as marcações necessárias, ok? Todas as marcações necessárias. Lembrando o seguinte, ó, que nós temos o ponto A e o ponto B. Tanto o ponto A quanto o ponto B, o A e o B, eles estão no primeiro, ok? Eles estão no primeiro quadrante. O ponto C está no segundo quadrante. O ponto E está no terceiro quadrante. E o ponto D está no quarto quadrante. E o ponto O, professor, ele está na origem dos pontos, ok? Está na origem, está sobre o eixo, mas aqui no ponto da origem. Tranquilo? Certinho? Então, beleza. Essa foi a questão de número 1. Questão de número 2 diz assim, ó, no segundo plano abaixo, marque os pontos a seguir. Então, vamos lá. Vamos marcar esses pontos aí.
Olha só. Primeiro, eu tenho aqui o ponto F, de coordenadas 3 para x e 0 para y. 3 para x, 0 para y, então o ponto vai estar aqui, ó, sobre o eixo x, ok? 3 para x, 0 para y. O ponto G, 0 para x, 3 para y. Como o valor de x é 0, então vai estar sobre o eixo y, ok? Então 0 para x, 3 positivo para y. Está aqui, ó. Então já marcamos 2 pontos aí. Quais são eles? O ponto F, que é esse aqui, e o ponto G, que é esse aqui. Agora o ponto H, de coordenadas menos 4 para x, 0 para y. Menos 4 para x, 0 para y, está aqui, ó. Nesse caso aqui, o ponto H. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos o ponto de coordenada H. Pronto. Agora que nós já marcamos o ponto H, vamos para o próximo. O ponto I, de coordenada 0 para x, menos 4 para y. 0 para x, menos 4 para y. Então, esse aqui é o ponto de coordenada I. Ponto I aqui. Então, aqui está o ponto I. Ok? Tranquilo? Lembrando que o ponto H e o ponto F, ambos estão sobre o eixo X. O ponto G e o ponto I, ambos estão sobre o eixo Y. Perfeito? Então, nós temos aqui a marcação dos pontos. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, está aí no seu PET também, é sobre essas funções aqui, esses gráficos aqui. Então, aqui eu tenho o gráfico y igual a x mais 1. Então, feito a função, o gráfico passa aqui, ó. Lembrando que essa função ela é função de primeiro grau, ok? Em que essa função é crescente. Por que ela é crescente? Porque o coeficiente angular, ou seja, o valor que acompanha x é positivo, tá vendo? Aqui da mesma forma, ó, x mais 2. Então, perceba que ela é crescente, porque o valor que acompanha x, ele é positivo. X mais 3 igual a x mais 6 também é positivo, ó, função crescente, porque o valor que acompanha x também ele é o quê? Positivo. Agora, outro ponto importante para a gente fazer uma análise aqui é o seguinte, ó, esse segundo valor aqui, o coeficiente linear, ou também conhecido como termo independente, ele indica onde toca o eixo y, tá vendo aqui, ó? Mais 1, então toca no 1 positivo. Mais 2, então toca no 2 positivo. Mais 3, então toca no 3 positivo. Perfeito? E onde toca aqui o eixo x, professor? Menos 1, menos 2 e menos 3. O que é isso? Esses valores aqui são as raízes, ok? São as raízes, ou seja, quando eu pego a minha função, x mais y, igualo a 0. Ok? Tranquilo? Muito bem. Funções crescentes aí, ambas funções crescentes, tocando a primeira no ponto 1 em y, a segunda no ponto 2 em y e a terceira no ponto 3 em y também. Agora aqui, ó, fazendo a análise agora aqui, ó, quando eu tenho o sinal negativo acompanhando o x, aí ela passa a ser o quê? Decrescente. Valores negativos, ó, ou seja, valores menores que 0, que acompanham o x, a função se torna decrescente. Mais 1 significa que toca o eixo y no mais 1. Significa que toca o eixo y no mais 2. Significa que toca o eixo y no mais 3. Ambas são funções decrescentes. Observe nos gráficos acima que quando somamos 1, 2 ou 3 no gráfico, passa pela origem ordenada, não é isso? 1, 2 ou 3, respectivamente. E quando colocamos o sinal de negativo na frente do x, o gráfico muda de sentido, ou seja, a função passa a ser decrescente. Esses são exemplos de uma função afim. Então, essa soma 1, 2 ou 3, nesse caso aqui, pessoal, o que seria isso? É justamente onde toca o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo da vertical. Bacana? Tranquilo? É só isso, então. Olha só, resolvemos todas as questões aí da sua semana de número 3, do seu PET de número 2. Agradeço por você ter assistido até aqui. Peço para você deixar o seu like, caso você não tenha deixado o seu like. E aí, se você é novo por aqui, se inscreva.
ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades postadas. Quero também te convidar para toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, o nosso quiz do Pet ao vivo, para você tirar suas dúvidas, para você também se divertir, ok? Se divertir um pouco com as questões na tela aí, para ver como é que tá o seu nível aí, o seu aprendizado, o seu estudo ao longo da semana, ok? Vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir, também na descrição dessa aula, as redes sociais também estão lá. E quero agora também te dizer o seguinte, te aguardo numa próxima oportunidade, perfeito? Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!